O abutre é um pássaro que voa e que é totalmente dedicado à sua cria. Em seu interior, transforma as substâncias em decomposição, convertendo-as em alimento, em nova vida. A vaca representa o princípio nutritivo. Seus chifres têm a forma da lua, a mãe dos ciclos. Sustentam o disco dourado, a luz do sol, fonte da vida, a luz da consciência. Na reveladora história mítica, Osíris e Ísis governavam o Egito. Deram forma às suas leis, foram um instrumento da civilização, ensinando o respeito e a busca de Deus. Depois disso, Osíris prosseguiu sua busca em outras dimensões, a outras verdades e outros conhecimentos, deixando o reino, símbolo da mente, nas mãos de Ísis, sua esposa e irmã. Sete, seu outro irmão, a força animal obscura, queria apoderar-se do reino, da mente do homem e de Ísis, por quem estava loucamente apaixonado. Quando Osíris regressou, Sete, em conspiração com outros 72 nobres, o convidou a um banquete ao qual levou um belo sarcófago talhado na madeira, do tamanho exato de Osíris. Declarou que o daria de presente a quem se ajustasse nele perfeitamente. Um a um, eles experimentaram, e quando Osíris se deitou em seu interior, os conspiradores fecharam a tampa e selaram-na com chumbo. Depois atiraram o sarcófago no Nilo. Sete, que representava a parte animal e passional de todo ser, tomou posse da mente, limitando-a às sensações e desejos do corpo. Os conspiradores simbolizam as reencarnações que a consciência presa no sarcófago do corpo tem que viver durante um ano cósmico, para transformar a matéria em espírito. 72 anos se passam, enquanto a Terra percorre um arco de 30 graus de cada constelação na abóbada celeste. 12 constelações ocupam os 360 graus do firmamento, as 12 eras zodiacais. A grande volta do sistema solar, chamado ano cósmico, dura 25.920 anos. Segundo o mito, o sarcófago com Osíris chegou às costas do Líbano, onde, preso a uns galhos de tamarga, converteu-se numa bela árvore que o contém em seu interior. O rei desse lugar viu a bela árvore e a cortou para fazer uma coluna do seu palácio, sem saber que o sarcófago continuava incrustado em seu interior. Depois de muitas aventuras, Ísis resgatou o sarcófago e o trouxe de volta ao Egito. Quando Sete descobriu, cortou o corpo de Osíris em 14 pedaços e espalhou-os por todo o país. Entretanto, Ísis percorreu o Egito e encontrou uma a uma 13 das partes, todas menos o falo de Osíris, que, segundo a lenda, foi devorado pelos peixes do rio. Um simbolismo do abandono da sexualidade e da animalidade originais. Ísis, ajudada por Tote, conseguiu unir os pedaços do corpo de Osíris e teve uma comunhão espiritual com seu marido. Ela ficou impregnada de sua essência e engravidou de Horus. Horus representa a iluminação, quando se abandona a roda de reencarnações, pois já se adquiriu a sabedoria necessária para não perder nunca mais a consciência adquirida.
Esta história simboliza a evolução, o processo do espírito do homem, desde a primeira vez que encarna num corpo, até que depois de muitas vidas, através das emoções superiores, da inspiração e da intuição, alcança a iluminação e a sabedoria para sempre. O último santuário do templo é o de Horus, a porta que se abre às estrelas. Horus representa o momento da ressurreição, da iluminação e da imortalidade. O fim das limitações materiais, o momento de ver todas as vidas vividas, mantendo para sempre a consciência adquirida. A revelação afirma que o espírito do homem, depois de muitas vidas, chega a um nível de sabedoria em que compreende a razão de sua existência e as forças fundamentais do universo. A compreensão obtida por seu espírito, com o resultado das experiências de muitas vidas, o leva ao ponto de harmonia, em que pode libertar-se da roda de reencarnações e limitações da matéria. Esse momento acontece quando respeita os outros, aceita que tudo que ocorre é perfeito e permanece em paz e harmonia. Quando armazena altos níveis de energia vital e resolve, com toda a sua vontade, buscar a Deus em somente uma vida. Se ao chegar a esse nível, decidir esforçar-se para conseguir a perfeição, abre a porta ao caminho de Horus, à transformação que permite o abandono da roda de reencarnações sucessivas. Horus representa o triunfo da luz sobre a escuridão, o domínio da animalidade original, o fim das limitações materiais, o passo definitivo da ignorância à sabedoria, a porta dimensional que o leva acima das hierarquias do universo. Horus é simbolizado por um falcão dourado que tudo vê, que voa livre como um espírito, por cima das circunstâncias materiais. Todos avançamos e reencarnamos, impulsionados pela força de Osíris, e levamos dentro de nós a semente de Horus, a passagem à imortalidade e à consciência permanente. Só poderemos chegar lá aprendendo a ser flexíveis, a valorizar o que temos, a aceitar as circunstâncias e as pessoas que nos rodeiam e a agradecer pela oportunidade de estar vivos, para tomar consciência de que fomos criados por amor. Vamos continuar a história da Escola de Mistérios do Olho de Horus, uma casta sacerdotal fechada que foi um verdadeiro poder no Egito. Foi organizada por sacerdotes sobreviventes ao dilúvio, possuidores de registros e conhecimentos da desaparecida civilização Atlante. Seres muito evoluídos que viram o cataclismo como oportunidade de estruturar uma nova civilização dedicada ao aperfeiçoamento espiritual. Utilizaram os templos como livros vivos para revelar as verdades sobre Deus e o funcionamento do universo, acelerando a evolução de seu povo. Nos templos, concentraram o conhecimento e a riqueza, transformando-os em polos impulsores do desenvolvimento da civilização egípcia. Ensinaram que o Espírito Eterno reencarna repetidamente como homem na Terra para viver um processo de aperfeiçoamento criado por Deus. Encarna em diferentes corpos, nasce em diferentes famílias, lugares e épocas, em diferentes circunstâncias materiais, econômicas e de saúde.
reencarna repetidamente na Terra, enquanto o sistema solar dá uma volta ao redor do centro da galáxia, que dura 25.920 anos. Esta volta é chamada de ano cósmico. Durante esse ciclo, a consciência do homem é influenciada pela energia de diferentes constelações. Assim como as estações climáticas, as constelações determinam os processos necessários à evolução. Os egípcios acreditavam que as estrelas que iluminam o dia do nascimento marcam o destino do homem e, em escala maior, o de toda a humanidade. Entendiam o destino como as dificuldades da vida, o que se deve experimentar para que se aprenda. Acreditavam que o homem chega à verdade comparando os extremos, num universo dual de contrastes, de luz e escuridão. Ao exercer seu livre-arbítrio diante das circunstâncias que atravessa, o homem aprende com os resultados de suas decisões. É a angústia que permite entender a paz, o medo que ensina a harmonia, as consequências do ódio é que trazem a compreensão do amor. Assim, vida após vida, há um processo de aperfeiçoamento espiritual. O homem nasce cada vez mais sábio, respeitoso e tolerante, até o fim do ciclo, quando torna-se um super-homem imortal. Nesse momento de iluminação, lembra-se de todas as vidas, da corrente de erros que cometeu, entendendo que, graças a eles, compreende hoje a razão de sua existência. Em paz e harmonia, com um altíssimo nível de energia vital, irradiando permanentemente amor, conquista seus poderes superiores e chega ao ciclo seguinte de evolução numa escala mais alta da realidade. O processo evolutivo transforma a sua animalidade original, tornando-o um mestre elevado, um respeitoso ser imortal, capaz de experimentar a ausência de limitações. Esse modo de entender a vida proporcionou milhares de anos de paz e harmonia aos egípcios, desenvolvendo uma civilização exemplar. Os sacerdotes do Olho de Horus deixaram essas verdades no interior de seus templos. Por isso, nesta série de programas, os percorreremos um a um. Hoje, como pesquisadores, vamos chegar até a planície de Gizé para entender a mensagem da Esfinge. Uma mensagem que nos chega através do tempo, pois esse monólito de pedra é uma marca indestrutível para os pesquisadores do futuro. A Esfinge revela movimentos astronômicos registrados há milhares de anos e comprovados no ciclo anterior pela humanidade atlante. A crença hoje é de que Atlântida foi um mito. Lembremos que a história contada por Platão sobre o desaparecimento da Atlântida tem origem egípcia. Foram os sacerdotes do templo de Neith que mostraram a Solon os antiquíssimos registros sobre Atlante, uma palavra egípcia relacionada com a água. O vocábulo Atlu significa água, limite da terra pela água. Ante significa divisão de terra. A palavra composta Atlante significa, portanto, terra dividida pela água. Na história de Platão, a capital da Atlântida, Poseidones, era uma belíssima cidade formada por círculos de terra separados por canais de água.
Para descobrir os segredos da esfinge, analisemos sua forma simbólica, seu gigantesco tamanho em pedra monolítica, sua localização precisa e a direção de seu olhar. Vamos recriar os movimentos dos astros depois do dilúvio, as marcas de erosão pela chuva em seu corpo e o seu significado. Os sacerdotes sobreviventes ao cataclismo Atlante esculpiram uma gigantesca forma simbólica com uma série de signos astronômicos, um relógio que marca os ciclos maiores do sistema solar na galáxia. Analisaremos estes signos para entender que a esfinge é o maior e mais antigo registro do tempo sobre o planeta. A primeira data marcada é a do Zep Tepi, o Tempo Novo, o momento em que se inicia o tempo zero da nova civilização depois do dilúvio. O Zep Tepi é o primeiro passo no caminho de aperfeiçoamento espiritual da humanidade. A esfinge é a primeira pedra desse caminho. A segunda data estabelecida é a do último cataclismo, que aconteceu há 13.000 anos. O dilúvio foi chamado universal porque aconteceu em todo o planeta simultaneamente. Não foi um fato restringido apenas ao Egito. Os sábios sacerdotes tinham registros anteriores de outros cataclismos. Um deles ocorreu no início da civilização Atlante, há aproximadamente 38.000 anos. Sabiam que essa destruição era cíclica e acontecia a cada ano cósmico. Esse conhecimento lhes confirmou que os astros marcam a duração de todos os ciclos nas diferentes escalas do universo. As características da esfinge revelam a importância de todos os níveis e escalas do grande ciclo cósmico. A volta do sistema solar ao redor do centro da galáxia determina a duração das estruturas físicas que sustentam a organização humana, pois a cada 25.920 anos acontece um cataclismo, dando lugar a uma nova forma de desenvolvimento, uma possibilidade diferente de organização. As estruturas que organizam a vida e o desenvolvimento da humanidade sofrem destruições periódicas. Ao final de cada ciclo cósmico, grandes mudanças acontecem no Sol, causando fortes alterações climáticas que destroem tudo o que foi construído na Terra. Os sacerdotes do Olho de Horus ensinaram que isso fazia parte do processo criado por Deus para permitir novos desenvolvimentos sobre a Terra, novas expressões que permitam encontrar diferentes formas de ver o universo. É como se o corpo da humanidade morresse a cada 25.920 anos para renascer numa forma mais perfeita, assim como acontece com o homem, mas na escala coletiva de uma mente maior. Na abóbada celeste sobre o Polo Norte, existem 6 constelações, conhecidas como constelações polares. Abaixo, perto do Equador, existem 12 constelações zodiacais. Se soubermos sobre qual das 6 constelações polares e das 12 constelações zodiacais está situada a Terra num determinado momento, poderemos estabelecer a data correspondente. O sistema solar dá voltas ao redor da galáxia sobre uma linha imaginária chamada eclíptica. Cada volta dura 25.920 anos, um ciclo eterno, chamado de ano cósmico pelos sacerdotes egípcios.
Eles dividiram essa volta de 360 graus do sistema solar pela abóbada celeste em 12 setores de 30 graus cada um. O Sol os atravessa em 2.160 anos. São as 12 constelações de estrelas. Cada uma tem o nome de um animal, o círculo de animais, o zodíaco. É durante essa volta que o planeta recebe as diferentes energias das 12 constelações ou signos zodiacais, que definem o destino do homem em cada reencarnação e as circunstâncias difíceis de aprendizado que deve viver. Partindo da posição que ocupa o sistema solar atualmente sobre a eclíptica, ao 0 grau, finalizando a era de Peixes, entrando na era de Aquário, retrocedemos 180 graus. Aqui se encontrava o sistema solar há 12.960 anos, 180 graus para trás, na constelação de Leão. Os cientistas atuais dizem que aproximadamente nessa época aconteceu o final de uma era, quando o gelo se derreteu e aconteceu o dilúvio. A forma da esfinge une os dois símbolos que representam a constelação zodiacal e a constelação polar nos céus, o leão e o homem, dando uma precisa marcação do tempo. Essa forma representa os dois níveis em que se encontram essas estrelas. O corpo de leão representa a constelação homônima, enquanto o homem é o símbolo da constelação polar a que chamamos de Hércules, e que os egípcios chamavam de Tum, o Adão da mitologia astronômica. O movimento combinado nestes dois planos celestiais foi chamado de par e passo, as duas constelações pelas quais passa a Terra em seu percurso pela galáxia, na chamada precessão dos equinócios. A esfinge marca, assim, o Zep-Tep, o tempo novo. A estrela polar chama-se assim por sua localização sobre o Polo Norte, diretamente sobre a coluna vertebral do planeta, seu eixo. É uma estrela fundamental, o poder que preside os céus. Vista da Terra, é ao redor dela que gira a abóbada celeste. A inclinação do eixo de rotação do planeta em relação ao Sol muda lentamente durante o percurso cósmico e aponta num segundo círculo, mais acima no céu, para 6 diferentes estrelas polares. Os conhecimentos astronômicos egípcios, os registros herdados, permitiram-lhes saber que, ao dividir em segmentos de 60 graus este segundo círculo superior, se veria que o eixo da Terra aponta em direção a uma diferente estrela polar a aproximadamente cada 4.320 anos. 6 constelações contêm as estrelas polares, as que se localizam exatamente sobre o polo norte da Terra, a cada 60 graus de seu percurso pelo grande ano cósmico. São chamadas as constelações polares. Na constelação da Ursa Menor está a estrela Polaris, localizada atualmente sobre o polo norte. É a estrela que guia os navegadores. Há 4.320 anos, a estrela polar era Alfa Draconis, situada na constelação de Draco, o dragão. O poder que presidia há 8.640 anos era a estrela polar na constelação de Hércules, ou o Homem. Há 12.960 anos, quando aconteceu o dilúvio, a estrela polar no círculo superior era chamada Vega, da constelação da Lira.
E 60 graus antes, ou há 17.280 anos, brilhava sobre o Polo Norte a estrela Deneb, na constelação de Signos, o Cisne. Há 21.600 anos, encontrava-se sobre o polo a estrela Alfirte, da constelação de Cefeus. E exatamente há 25.920 anos, ou uma volta completa do chamado Ano Cósmico, a estrela Polaris, da Ursa Menor, brilhava sobre o polo, como atualmente. Estas duas séries de constelações afetam continuamente o homem, tanto as 6 do Círculo Alto Polar, quanto as 12 do Círculo Baixo do Zodíaco. Ambas giram sobre um eixo polar virtual situado no centro da galáxia, o eixo da coroa. Para os egípcios, toda a abóbada celeste descansa nestas colunas polares, distribuídas simetricamente a cada 60 graus sobre o círculo, para onde aponta o polo da Terra em seu percurso com o sistema solar pela galáxia. A antiguidade e a precisão dos registros egípcios é evidente. Os sacerdotes guardiães do tempo herdaram registros astronômicos de mais de 26.000 anos. Os astrônomos atuais comprovam estes dois movimentos e os chamam a precessão dos equinócios, pois foram comprovados através das mudanças na linha dos equinócios. O Sol visto da Terra durante um ano solar parece ter 4 esquinas, 4 posições que limitam seus movimentos no horizonte. São definidas pelos solstícios e equinócios de verão e de inverno. O solstício de verão, dia 21 de junho, é o dia mais longo, com a noite mais curta do ano. O solstício de inverno, 22 de dezembro, é o dia mais curto, com a noite mais longa do ano. Os equinócios de verão e de inverno são 4 dias em que o dia e a noite são do mesmo tamanho. Na latitude de Gizé, o Sol nasce em frente à Esfinge nos equinócios, a 28 graus a nordeste no solstício de inverno e 28 graus a sudeste no solstício de verão. Sendo o dia e a noite iguais, são dias de equilíbrio energético entre a luz e a escuridão. Dias em que se abrem as portas dimensionais de espaço e tempo, sendo por isso importantes em todas as culturas da Terra. A cada ano, a linha imaginária que une os dois equinócios muda ligeiramente de inclinação com relação ao Sol. A cada 72 anos, 1 grau. A cada 2.160 anos, 30 graus. E a cada 25.920 anos, muda 360 graus. Assim, o que se conhece hoje como precessão dos equinócios corresponde exatamente aos ciclos definidos pelos antigos no par e passo, os 2 níveis da volta que correspondem ao grande ano cósmico. A forma da esfinge, ao unir o signo de Leão com o do homem da constelação de Hércules, marca o momento imediatamente após o dilúvio, uma catástrofe que acontece periodicamente no final do grande ciclo cósmico, a cada 25.920 anos. A esfinge é a maior escultura da Terra. Seu imenso corpo foi esculpido numa só rocha para permanecer incólume através dos séculos. É um gigantesco monólito, uma única rocha talhada na planície de Gizé, com 80 metros de comprimento, 13 de largura e 20 de altura. É do tamanho do quarteirão de uma cidade média.
Para dar forma ao seu corpo, cortaram e retiraram a pedra em enormes blocos, que usaram depois para construir em frente a ela 2 templos maciços.